E aí, meu torcedor, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos direto ao assunto de futebol brasileiro. Começando aqui com a Leila Pereira. A Leila Pereira foi perguntada sobre esta notícia que saiu aí de que o Palmeiras estaria negociando, interessado no Cristiano Ronaldo, tá? Realmente é uma coisa meio absurda, mas saiu lá, acho que lá na Europa essa notícia, né? Que era o Palmeiras, o Chelsea e mais outro time que eu não me lembro que estava afim aí de contratar o Cristiano Ronaldo para jogar o Super Mundial, tá? Era essa a história. Só que aí, né, no evento que ela participou lá do, relacionado ao Mundial de Clubes da FIFA, o Super Mundial agora, onde foi apresentada lá o troféu, né? Aí ela colocou junto com o de 1951 do Palmeiras, a Copa Rio, o Mundial do Palmeiras, ela colocou lado a lado os dois troféus lá, né? E aí a galera perguntou pra ela, né, cara, sobre essa notícia do portal lá do Telemundo Deportes, né? Que o Palmeiras, Chelsea e o Al Hilal, né? O Al Hilal estaria interessado no Cristiano Ronaldo para disputar o Mundial. Aí ela respondeu: Ah, eu fico chocada, entende? Chocada. Inventa uns absurdos. E eu, como presidente do Palmeiras, entende? Eu tenho que ficar desmentindo toda hora. Isso não é verdade, gente. Quem falou isso está mentindo. Então, cuidado. Tá cheio de gente oportunista que fica vendendo ilusões, tá? É mentira. Tanto o Cristiano Ronaldo nunca mostrou interesse no Palmeiras, entende? Em vir pro Brasil. E o Palmeiras, entende? O Palmeiras também não tem nenhum interesse no Cristiano Ronaldo. Sabe? É umas coisas assim que não dá para acreditar. Cada coisa que inventam, sabe? Tem que tomar cuidado, gente, com essas notícias falsas que tem na internet. Meu Deus do céu. Ela falou, né? Realmente é uma coisa meio absurda. Eu achei absurdo. Eu achei absurdo, achei meio louco, né? Primeiro que, pô, que o dinheiro que o cara ganha, o dinheiro que ele iria cobrar, não tem. Eu não sei se ele chega, não. Quero uma aventura. Quero ir pro Brasil, quero jogar no time brasileiro, quero jogar o Campeonato Brasileiro, quero jogar a Copa Libertadores. Então vou lá pro Palmeiras lá. Vou diminuir o meu salário, deixar um salário bem baixinho para os caras poder pagar, ou nem vou cobrar nada, só quero jogar por experiência. Porque dinheiro o cara já não precisa mais, né? Uma dessa, né? Mas não vai virar, né? Incrível, incrível. Bom, voltando para a realidade, o Flamengo vai enfrentar o Bahia às 21 horas no Maracanã deste sábado pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? O Flamengo vem de uma derrota no Brasileirão contra o Cruzeiro e de um empate na Libertadores, empate que foi um sabor de derrota contra o Central Córdoba na Libertadores fora de casa. O fato é que, como um inscrito, não lembro o nome dele, se eu lembrasse eu falava agora, ele falou que é a mesma coisa do Flamengo tá perdendo, né? Ele começou perdendo em casa do Central Córdoba e empatou fora, ou seja, continuou perdendo, né? Então a torcida ficou muito revoltada com essa derrota e com esse empate. O Flamengo está numa situação bem complicada na Libertadores. Os 3 times podem acabar com 11 pontos, dependendo como for. O Flamengo vai ter que vencer de qualquer forma os 2 jogos para depois, em saldo de gols lá no desempate, talvez se classificar. Então é uma situação bem complicadinha, tá? E agora no Brasileiro o Flamengo está em terceiro lugar, está com 14 pontos. Vai pegar o Bahia que está em sexto, o Bahia que está em ascensão no Brasileiro. O Bahia tem 12 pontos, então quer dizer, vai ser um jogo bem interessante. Lembrando que o Bahia ganhou do Palmeiras de 1-0. Foi um jogo muito bom do Bahia. Não ganhou do Palmeiras no acaso, jogou pra caramba, tá? Então, todo cuidado é pouco. E lembrando, cara, uma pressão gigantesca agora no Felipe Luiz por causa dessa situação. Já tem gente já falando em Jorge Jesus. Lembrando que o Jorge Jesus está livre no mercado. Então já tem muita gente querendo já a cabeça do Felipe Luiz. E com certeza, se perder esse jogo contra o Bahia, der uma tropeçada aí, meu amigo, a coisa vai ficar feia pro lado do Felipe Luiz, né? E, conhecendo aí o Flamengo desde Jorge Jesus pra cá, que eu acompanho diariamente o Flamengo, eu acho bem provável, pode acontecer, tá? Pode acontecer, a não ser agora como é uma diretoria nova, talvez isso não vai
rolar, mas se fosse na diretoria antiga, eu duvido que se o Flamengo perdesse agora o próximo jogo, ia manter o Felipe Luiz, até com a desculpa de salvar a Libertadores, sabe? Não, temos que tirar antes que desande tudo. Mais ou menos por aí. Né? E muitos torcedores já estão querendo a saída do Felipe Luiz. Não todos, acho que a maioria ainda não tá nessa vibe. Mas, cara, se perder mais uma, vai ficar complicado, tá? Então, cara, a transmissão dessa partida às 21 horas no Maracanã, na TV, vai ser no Sport TV, tá? E no Premiere, tá? E o Flamengo vai ter que dar um jeito de vencer esse jogo e jogar bem para convencer a torcida que tá tudo bem, que foi uma fase e que logo ela já tá passando e já passou, tá? Então, o Flamengo provável para essa partida vem com o Rossi, Wesley, Léo Ortiz e o Danilo, Alexandro, Pulgar e Alan, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro, tá? O Bahia, que é o time que tá aí fazendo graça aí, né? O Bahia City, né? Não é à toa, né? Não é à toa. Né? O Bahia do Rogério Ceni vem com Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Davi Duarte, Ramos, Mingo e Luciano Juba. Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Eric Pulga, não é o Pulgar, é Eric Pulga e Luciano Rodrigues, tá? Agora eu vou destacar, esse Jean Lucas tá jogando pra caramba no Bahia, hein, velho? Eu vi um jogo do Bahia contra o Palmeiras mesmo, o cara tá muito bom de bola, cara. Lembrando que ele era do Flamengo, né? Ele, não sei se ele era do Flamengo, o Flamengo deu uma namorada com ele lá e ele acabou indo pro Santos na época. E no Santos ele não jogou nada, né? Não deu muito bem lá na Europa, veio pro Santos e agora no Bahia tá arregaçando com a bola, hein, cara? Que jogadorzaço, viu? Tomara que ele continue assim, cara, e de repente pinta uma seleção brasileira que nós estamos precisando de jogador bom, cara. Gostei, eu vi, pelo menos o jogo que eu vi ele jogar, joga muita bola esse Jean Lucas, cara. Que cara bom, não sei como que não deu certo na Europa. Que coisa, né? Bom, tá, e o Anderson Daronco vai ser o árbitro deste jogo, com os assistentes de Rafael Silva Alves e Thiago Augusto Capes Diel. E o VAR, Rafael Trace do Paraná. A arbitragem é toda gaúcha e mais o paranaense no VAR. Beleza? O que você acha? Você acha que se o Felipe Luiz não ganhar essa partida, se o Flamengo não ganhar o Felipe Luiz, corre o risco de ser demitido? Vamos aguardar, né? Tomara que não, né, cara? Tomara que ganhe também. Pô, tô precisando ganhar o Flamengo aí. Vamos que vamos, tá? E falando em renovação do Arrascaeta, a gente trouxe aqui já esse dia que o Arrascaeta, o staff já estava pensando e analisar propostas de outros clubes e tal. O fato é que o Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até o fim de 26. Estavam renovando na época, há uns tempo atrás aí, agora travou essa renovação, até porque tem outras prioridades. O Flamengo falou que tem a prioridade de renovar com o Pedro, tem a prioridade de renovar com o Varela, que o contrato do Varela vence este ano, então na metade do ano ele já está livre para assinar com quem ele quiser, então o Flamengo não quer perder esse jogador. Lembrando que ainda tem um Wesley que pode ser vendido, por isso que é importante a permanência do Varela, que na minha opinião está jogando bem. O Varela, no jogo que eu vi ele jogar aí, cara, aliás, todo jogo eu tô olhando, né? Mas no último jogo, tiro, né? Mas nos jogos anteriores tava jogando muita bola o Varela, cara. Mudou a característica dele. Ele era um cara muito tímido, ficava muito atrás. Agora ele tá indo pra cima, tá atacando também. E tá indo bem, tá correndo pra caramba. Tô gostando dessa melhora do futebol do Varela, né? De repente o Wesley sai e não vai nem sentir falta. O cara melhorou, né? E outro detalhe, né? O Varela ainda sabe defender. Eu acho que o Varela defende melhor do que o Wesley, só não atacava, né? Mas aí ele aprendendo a atacar, meu amigo, aí muda tudo. Vamos lá, né? E aí o Flamengo travou agora essa negociação com a Arrascaeta e vai primeiro, vai botar numa fila, né? E aí, vamos ver, né? Os empresários do Arrascaeta ficaram surpresos, segundo a reportagem do lorena.r7.com, né? Eles tinham demonstrado interesse prévio em renovar, chegamos a sugerir aí uma extensão até 27, mas até então o atual contrato do Arrascaeta vai ter 26, então tem tempo, né? Tem tempo. Então a diretoria do Flamengo tem tempo, tem outras prioridades ainda, e eu acho que não estão errados, né, cara? Não estão errados, tá? O staff do Arrascaeta tinha mandado uma proposta de reajuste salarial para Arrascaeta, já por José Boto, e uma prorrogação do contrato até 28, tá? Ele estava negociando antes até 27, mas aí e agora até 28. Mas travou.
Tá? Não quer dizer que o Arrascaeta vai sair, né? Tomara que ele seja maduro o suficiente para não ficar de biquinho, né? Pô, calma, velho, calma, tem até final de 26 ainda. Aí depois você tem uma renovação aí. E com certeza vão renovar. O Flamengo não vai deixar o Arrascaeta de fora, não vai perder o Arrascaeta de jeito nenhum, cara. Os caras não são loucos, tá doido? Vamos que vamos, cara. Vamos lá. E o Michael, segundo coluna do Fla aqui, matéria do coluna do Fla, ele pediu para sair do Flamengo no início de 25 e ele deve ser negociado na próxima janela de transferência, tá? Ele chegou a manifestar esse interesse no início da temporada. Na ocasião, o Flamengo pediu para que ele ficasse e prometeu que caso chegasse boa proposta, não se oporia, né? O Flamengo iria vender ele, tivesse uma boa proposta. E ressaltando que o Michael chegou ao Flamengo agora em agosto de 24, faz pouco tempo, né? Sem custo nenhum. O Al Hilal, né? Saiu do Al Hilal sem custo nenhum. E desde a volta para o Flamengo, entretanto, ele não se adaptou da forma que esperava. Não está indo bem. Ele está insatisfeito com essa segunda passagem. Está ficando no banco, não está sendo tão aproveitado. Quando entra, não está indo bem também. Aí a torcida está vaiando e ele parece estar incomodado com isso, querendo jogar em outro clube onde com certeza vai ser titular e vai ter mais rodagem. E lembrando aí que o Michael tem um salarinho bem alto, né? É um dos maiores salários do Flamengo. Inclusive parece que era até maior que do Pedro, cara. Por isso, você vê como é que é o negócio, né? Então, o Michael fica à disposição do clube, tá jogando, né? Tá sendo relacionado, tal, mas não tá satisfeito, tá com vontade de ir embora e ganhar mais espaço para poder jogar mais. O que você acha? Coloca no comentário, né? Na minha opinião, o Michael é um baita de um jogador, joga muito, não deve ter esquecido como joga. Teve uma passagem, a primeira passagem do Flamengo foi épica, principalmente na época do Renato Gaúcho. Acabou indo embora, teve comoção, choradeira, prometeu que ia voltar. Voltou, só que dessa vez não está se encaixando. Talvez o elenco do Flamengo tá bem alto e ele, o estilo de jogo dele talvez não se adapte aí ao estilo que o Felipe Luiz está impondo ao Flamengo, né? Essa acontece, né? E com certeza se ele for para outro clube, qualquer clube da Série A, ele vai arrebentar, véio, com certeza. Porque se der liberdade para ele jogar, vai para cima, ele vai e ele faz. Eu acho que como ele tá com pouca minutagem do Flamengo, ele não tá conseguindo se desenvolver. Essa que é na minha opinião, né? Beleza? No mais, tudo tranquilo. Até o próximo vídeo. Até mais. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade.